Fala, Bilu! Ó, como é que tá? Beleza? Tudo certo? Vamos falar hoje sobre as 6 regras de ouro para você montar um logo perfeito. Mas antes de eu entrar nesse assunto propriamente dito, você já se inscreveu aqui, ó, no nosso canal? Se inscreve no canal, dá aquele botãozinho do curtir bacana, legal, suave. Compartilha com seus amigos e com sua família, por que não com a vovó? E vamos seguir para o vídeo. Se você pega a primeira regra principal para você criar um logo, é você responder ao como, o que e ao porquê. E qual que é a diferença entre eles? A primeira é simples, é o que você faz. Determine exatamente o que esse cliente faz ou o que você faz, caso você esteja fazendo para você mesmo essa marca, e coloque isso no papel. O próximo é como você faz isso, afinal, o que você utiliza para tentar se diferenciar das outras pessoas, como que você faz, quais são os seus processos, tá? E o porquê você faz é a parte mais difícil e o exemplo da Apple acho que é a mais fácil de entender o porquê de uma empresa existir. A Apple é perfeita em responder essa questão com duas palavras simples, think different, ou seja, pense diferente. E ela consegue concatenar muitas ideias somente nessas duas palavras. E isso faz com que as vendas da Apple aumentem depois, inclusive fez com que as vendas da Apple aumentassem depois que ela foi implementada quando Steve Jobs voltou da empresa Pixar. E aqui eu vou te dar algumas dicas de como você pode fazer algumas perguntas para resolver essas questões, para conseguir entender essas 3 perguntas iniciais. Por exemplo, uma pergunta que você pode fazer para o seu próximo cliente ou para você mesmo se você estiver montando a sua próxima logo. Qual que é o posicionamento atual do seu cliente com relação às outras empresas do mesmo segmento? Qual que é o propósito de negócio do cliente atualmente? Há alguma missão na empresa além de fazer dinheiro? Tem algo intrínseco dentro deles? Há algo de diferente na cultura da empresa que tenha ligação com o objetivo inicial? Como que é a personalidade dessa empresa? O que ela representa? Como que ela se porta para as outras pessoas? O que você espera alcançar daqui 5 anos? Se você estivesse conversando comigo 5 anos para frente, como que você estaria olhando para trás a partir de lá? Qual que é a audiência do cliente nesse momento? Como que ela se parece? Quem são essas pessoas? Como que essas pessoas veem a empresa atualmente? E como que vocês se diferenciam da concorrência? Todas essas perguntas podem ser feitas em uma reunião inicial com o seu cliente para que você consiga entender e passar essas mensagens todas em um único logo. Segunda regra de ouro é você saber identificar sem ter que explicar. O logo ele não deve literalmente mostrar o que a empresa faz, tá? Muitos clientes têm essa tendência de querer mostrar que no logo o que a empresa faz, até porque eles tiveram muito trabalho para conseguir chegar onde chegaram, para conseguir entregar o que eles entregam. Então muitas vezes ele quer passar exatamente, literalmente o que a empresa faz. Se a empresa transporta madeira, ele quer um caminhão que transporte madeira no seu símbolo, no seu logo. Um logo ele deve representar exatamente o contrário disso. Por exemplo, quando o designer Paul Rand fez a marca da IBM, ele colocou 3 letras com barras laterais, com barras transversais. E depois perguntado sobre o que significava por que ele tinha escolhido fazer dessa forma, ele simplesmente falou, porque eu achei bonito. Depois disso, como esse trabalho teve tanta influência no mundo naquela época, depois disso, empresas de tecnologia foram associando cores azul e barras, linhas em movimento como algo que se relacionasse com tecnologia. Só que, se você parar para pensar, pela entrevista do Paul Rand, ele só queria passar algo que fosse esteticamente interessante, que tivesse um valor visual por trás disso. Então, o logo ele deve representar basicamente atitudes e valores, não o serviço específico da empresa, tá? O logo ele é um atalho para que você consiga se comunicar com essa empresa. Terceira regra de ouro, seja sedutor. Tente ser sedutor. A forma que o logo possui, ele é de extrema importância para quem veja, para quem vai ver essa marca, para que ela possa se sentir atraído por ela. Se você pega a marca da Apple, por exemplo, aquilo ali tem uma representação visual importante, aquilo ali mostra que você faz parte de uma tribo. Ou a marca da Harley Davidson. Se você vê, a maioria das pessoas que tem uma Harley Davidson, elas se congregam em um grupo, onde eles possam viajar juntos de moto, onde eles possam fazer parte dessa
tribo específica que tem a Harley Davidson, ou seja, ter uma Harley Davidson, ter esse símbolo transmite uma ideia, um valor, um sentimento. E qual que é o grande quê dessa regra? Você tem que tentar fazer o seu logo simples e dinâmico ao mesmo tempo. E o logo ele deve conter todos esses elementos complexos de uma empresa num único símbolo. Essa é a parte mais difícil, pois isso leva tempo, isso leva testes e testes e testes, e você tem que ter uma certa experiência, um feeling para você conseguir descobrir que esse novo símbolo vai conseguir concatenar tudo isso e agregar todas essas ideias num único ponto. Quarta regra imprescindível, lembre-se do valor mnemônico. E o que diabos é o valor mnemônico? Eu vi isso pela primeira vez numa apresentação de um trabalho do Paul Rand, desse mesmo designer que eu citei anteriormente. Eu não me lembro exatamente qual era esse trabalho. Se a gente for parar para pesquisar um pouco mais, o que é o valor mnemônico? Primeiro, se a gente desconstrói a nossa memória, alguns estudos mostraram que, primeiro, ela é dividida em 4 atributos principais. A gente vê cor e forma. A gente vê cor e forma em primeiro lugar. Depois a gente posiciona essas informações. E caralho de celular, viu? Depois a gente posiciona essas informações com base no que a gente já recebeu historicamente. E a gente pode até fazer uma pergunta. Isso se parece contemporâneo, isso parece moderno. Quando uma pessoa vê uma nova informação, automaticamente é como se sua mente já processasse essas perguntas para te dar um contexto e te dar uma referência dessa mensagem visual. O próximo ponto, então, a gente usa essas informações para a gente formar um significado. Por exemplo, a luz vermelha do trânsito significa pare e a luz verde significa siga. Por exemplo, geralmente meninas usam rosa, meninos usam azul. E isso, a gente usa essa informação para gerar significado para a gente. E por último, o valor mnemônico está muito associado diretamente à construção de imagens para a gente facilitar a lembrança de algo. Então, é pessoal e até difícil de pré-determinar se algo é valoroso para você com relação à sua imagem. Por exemplo, se você foi atropelado por um carro quando criança, um carro verde, é provável que você tenha problemas com essa cor. Então a ideia é que você consiga transmitir uma mensagem através de um significado visual. Isso é construção de valor mnemônico. Quinta regra, um bom design deve durar por muito tempo. A todo momento a gente é inundado de informação por todos os lados, de imagens, ideias. Geralmente cada uma dessas informações está associado com um padrão visual. Aquelas que a gente lembra são as que fazem mais sentido para nós emocionalmente. Um logo ele deve ser capaz de ressoar uma mensagem e um significado por um bom período de tempo. Ele deve durar muitos anos. E o logo ele deve ser sempre capaz de ultrapassar as mudanças culturais não previstas. Ou seja, quase um trabalho de um mágico, sei lá, de um vidente. Então principal ponto aqui é você tentar se desapegar das regras de tendência. É bom você ter uma ideia do que está acontecendo no momento, mas não se pegue a ela, tá? Não se prenda a nenhuma tendência, porque elas vêm e vão. E a última regra, número 6, é que você deve se lembrar da variedade de mídias existentes no momento, tá? Até a década de 50, a principal mídia de uso de um logo era a mídia impressa. Então isso começou a mudar depois da explosão tecnológica. E hoje você tem que estar preocupado com uma multiplicidade de mídia imensa. E o logo ele deve ser capaz de ser lido em qualquer dispositivo móvel e testado muitas vezes antes de ser colocado na prática, de ser levado a público. Então lembre-se disso. Hoje você tem que fazer até logos para aqueles fav icons, né? Que são os iconezinhos das barras de navegadores. Então tem que tomar muito cuidado, porque isso tem que ser legível, tem que ser entendível, tem que transmitir a mesma mensagem que você quis transmitir no seu formato original. Beleza, rapaziada? Essas são as 6 regras de ouro para você criar o seu logo, para você apresentar para o seu cliente e você ter mais sucesso na hora de você construir a sua marca, a sua próxima marca. Beleza? Se você gostou, clica aqui em se inscrever no canal, compartilha com seus amigos, dá um joinha no vídeo e a gente se vê num próximo vídeo. Beleza?